Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar de uma criatura que amamos, porque esse personagem é muito bom. Eu tô falando aqui de Hellboy, porque sim, eu estou lendo e relendo os volumes 1, 2 e 3 do Omnibus de Hellboy, lançados recentemente, há cerca de um ano mais ou menos, pela editora Mitos. Então eu vou falar aqui 5 motivos para você ler Hellboy agora. Eu vou começar falando aqui que o Mike Mignola, que é o criador de todo esse universo de Hellboy, cara, ele tem uma mente muito à frente de tudo, cara, porque ele tem muito conteúdo na cabecinha dele, na cacholinha dele. Primeiro motivo para você começar a ler Hellboy agora. Mike Mignola explora de uma maneira muito ampla, rica, detalhada, várias culturas e mitologias. Só para dar um exemplo, no Despertar do Demônio, a gente tem aqui menções à mitologia nórdica e grega. E falando mais especificamente, ele coloca ali em cena, por exemplo, a deusa Hecate. Ele coloca também as mulheres de Tessália, ele coloca a árvore da vida, a Yggdrasil. E cara, tudo isso de uma maneira que você, se você já conhece, você só vai brilhar os seus olhinhos. Os seus olhinhos só vão brilhar, acho que é melhor assim. E se você não conhece, você vai passar a conhecer e talvez se interesse em entender tudo aquilo que está se passando ali em cena que você não pegou a referência, enfim. Então, cara, ele vai te instigar a conhecer outras coisas, olha só. E também falando sobre as culturas, ele viaja por N países, ele passa ali, sei lá, ele passa pelo México, ele passa pela Romênia, ele passa pelos Estados Unidos, Alemanha. Cara, é muito rico o universo criado pelo Mignola. Motivo 2, ele referencia e reverencia a literatura clássica. E eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, claro, eu não posso deixar de falar, O Verme Vencedor. Cara, essa história é uma das minhas favoritas que eu li até agora. E ele fala ali, logo de cara, logo de início, ele tece ali o poema, né? Ele escreve, reproduz o poema do Edgar Allan Poe. Para quem não conhece, é um dos maiores contistas, um dos maiores escritores de horror, suspense, ficção policial, enfim, muita coisa nesse sentido da história da literatura. E é um cara que eu gosto muito. E quando eu li, e eu já conhecia o poema, né? Quando eu li isso no quadrinho, eu fiquei assim energizado, eu vibrei demais. Outro poema que é referenciado na obra do Mignola é O Tigre, do William Blake, que é um poema já conhecido nos quadrinhos, porque ele é mencionado em outros quadrinhos. Eu não vou saber ao certo em qual quadrinho, mas em algum quadrinho do Wolverine, eu acho que é citado. Não sei se é Wolverine Origem, enfim. E só para você ter noção, uma palhinha do Verme Vencedor. E em terror é tecida toda a intriga da peça, e apagam-se as luzes, a cortina violenta, funérea, mortalha. Ao tombar, com o rumor de tormenta, sobre os trêmulos corpos se espalha. Mas os anjos, que descalabros consomem, já sem véus, e aos prantos vêm eles depor que esse drama tão macabro é o homem, e o herói da tragédia de horror é o verme vencedor. Eu não vou falar mais nada, tá? Você quer ler? Você lê. Se não quiser, eu vou continuar insistindo porque tem mais 3 motivos e o bônus. Motivo 3, ele traça de maneira muito coesa e muito interessante um paralelo entre ficção e fatos históricos. Então, por exemplo, ele traz ali também no Despertar do Demônio o vampiro Diuresco. Só que ele traz esse vampiro fazendo paralelos com o Vlad Tepes, que na verdade todo mundo conhece como Drácula, que na verdade é só uma lenda, tá? O Vlad Tepes realmente existiu, o Drácula, eu até hoje, quer dizer, eu não, né? Ninguém descobriu. Mas cara, quando ele faz isso, ele faz de uma maneira muito tranquila, ele não força a barra, mas ele mistura esses elementos, então ele traça ali paralelos ali com a Romênia, que é um país muito conhecido ali pela questão vampiresca, né? Transilvânia, enfim, eu sou apaixonado pela Romênia
e pretendo viajar pra lá um dia. E cara, eu me vi lá na Romênia quando ele vai e cita esses elementos ficcionais e de fatos mesmo, fatos históricos. Outro exemplo que eu posso dar aqui é o Rasputin, acho que é Piotr Rasputin, que é um russo que serviu aos czares russos e ele foi assassinado. E na verdade a forma que levaram para assassinar ele é bem bizarra. Tentaram inúmeras vezes, enfim. Então, cara, se você puder ler Hellboy, é mais um motivo que eu te dou. Agora vamos pro quarto. Cara, as histórias são engraçadas e com um toque de horror sobrenatural. Cara, elementos que talvez não se conectam, mas aqui nas obras do Mignola se conectam. E eu vou citar aqui o próprio Hellboy, que é um diabo que vem ao mundo para ser, digamos, a espada que ceifará a terra, os humanos. É o cara que vem para destruir tudo, o filho do demo, enfim. Mas não, ele tem livre arbítrio e ele escolhe ir para o lado do bem, ele escolhe servir a humanidade, ele escolhe ficar ali pelo BPDP e ele escolhe essa profissão aí de investigador sobrenatural, enfim. Cara, é sensacional e a origem dele com o nazismo, com o próprio Rasputin, enfim, é foda pra caramba. Nos filmes você já deve ter visto, né, conhecido, mas nos quadrinhos isso tudo é muito mais profundo e muito mais rico. E você vai dar altas risadas porque Hellboy é um cara caipira e eu posso provar. Eu falei do nazismo, né? Então o meu quinto motivo aqui vai ser que ele cita vários acontecimentos históricos da humanidade. O nazismo é um deles e acho que é o mais contundente nas histórias, porque é o que mais está ligado ao Hellboy e tudo mais. Então a origem do Hellboy tá ligada ao nazismo, tá ligada à ascensão do Hitler, tá ligada aos experimentos realizados lá por, sei lá, Josef Mengele, enfim, só que não está no Josef Mengele, tá? É outros caras, enfim, todos ficcionais. E é aquele outro motivo, ficção com fatos. E agora o motivo bônus. O nosso país, o nosso Brasilzão, é citado aqui mais de uma vez em Hellboy, até onde eu li, tá? Um exemplo bem claro disso é quando o Hellboy se reencontra com o Herman Klent. E ele fala com o Klent, né? Qual foi a última vez que a gente se encontrou? Macapá, né? E aí, tipo, logo depois aparecem as florestas amazônicas. Então o nosso Brasil é referenciado nas obras do Mignola. Então, cara, esses motivos só mostram que Hellboy é um dos quadrinhos, digamos, autorais mais bem sucedidos da história dos quadrinhos. Então, se você puder ler, se você puder investir seu tempo e sua grana em Hellboy, vai sem medo, porque é assim, cofre certo, você não vai se arrepender, eu te garanto isso. E é isso. No mais, você já sabe, né? Leia quadrinhos porque quadrinhos são vida. E não se esqueça de se inscrever aqui no Foca nos Nerds, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar, porque eu trouxe aqui motivos legais para você conhecer Hellboy, para você se entreter com esse diabo do bem. Então, por favor, dá essa forcinha aí. Forte abraço!